porque é tudo macho escroto, segundo minha namorada. E eu fiquei desacreditado na humanidade em si. Digo, a humanidade não tem condição, não. Até as máquinas são melhores que a gente, então vamos Misericórdia, eu assisti esse filme, tô até assustada. deixar o mundo para as máquinas. Mas é um drama, sabe? É um drama, assim, bem possível hoje em dia. Quem assistiu deve ter gostado. Gostaram, meninas? Mas, Bruna, eu tô mentindo na minha classificação? Talvez eu tenha exagerado, mas eu menti? Provavelmente não. Enfim, pessoal, a gente está gravando. Essa é mais uma videoaula de história. Hoje, duas em sequência, tá? Então, a gente não precisa necessariamente percorrer o tempo todo. Se a gente acabar um pouquinho mais cedo, é tranquilo também. Não tem... Chegou o Caio. Não tem bronca, não. Hoje a gente vai seguir no tema Guerra Fria, trabalhando aí um pouco sobre as consequências da Revolução Cubana, sobre Guerra do Vietnã e também sobre a situação social dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Beleza? A gente já chegou a falar sobre todo esse contexto aqui do processo da Revolução Cubana, não é, pessoal? Ou eu estou equivocado? A gente já falou um pouquinho. Pronto. Alguém tem alguma dúvida aqui que queira que eu dê uma revisada ou eu posso já passar para o próximo slide? Bem, ninguém disse nada, então vou concluir que vocês estão bem. Se não estiverem, perguntem, eu volto aqui, não tem bronca nenhuma não. Esses dois rapazes garbosos, bonitos, elegantes, são o Ernesto Guevara, o primeiro aqui na foto, tá? Esse com um sorriso mais bonitinho. E esse aqui é o Fidel Castro, tá? Dois meninos bons, do bem, que dirigiram aí o processo da Revolução Cubana. O Guevara era tão loucão pela ideia de revolução que quando ele faz a revolução em Cuba, ele quer começar a estender a revolução por toda a América Latina. Mas meio que a União Soviética tem um acordo tácito com os Estados Unidos de que não apoiaria a formação de outros países socialistas na América se os Estados Unidos também não apoiassem a formação de países capitalistas no leste europeu. Então, fica cada um no seu quadrado, de boa, e a gente aí não vai influenciar nenhum nem outro. Por conta disso, Che vai fazer uma revolução, ele sai de Cuba com a ideia de continuar a revolução e vai fazer revoluções na África, em Moçambique, em Angola, para tentar libertar ali algumas regiões do domínio português na África. Lá ele contrai uma febre miserável, quase morre e volta para Cuba, é tratado. E de Cuba, e quando ele se recupera, ele parte para Bolívia, para também levantar uma outra guerrilha contra governos ditatoriais de direita na América Latina. Acaba que nessa guerrilha ele vai ser delatado, ele é pego de surpresa numa cilada, né? E acaba morrendo. O Fidel Castro não, o Fidel Castro continuou governando Cuba aí durante muito tempo, tá? Alinhado às políticas da União Soviética, depois mais vinculado às políticas da Venezuela, chavista, a partir dos anos 2000, e morreu há pouquíssimo tempo atrás. Fidel morreu oitentão, assim, a medicina cubana sustentou ele por bastante tempo, tá? Então, é um camarada que teve uma vida longeva, apesar de passar aí por maus bocados. Eu contei aqui da história que ele, houveram várias tentativas de assassinato ao Fidel. Contou, prof. Contei, né? Então, bem, apesar disso, Fidel consegue viver bem. A gente conversou sobre crise dos mísseis ontem. Crise dos mísseis? Não, prof, foi só até o slide anterior. Pronto, então vamos continuar daqui.
Com a invasão à Baía dos Porcos, o governo de Cuba, em especial Fidel e o Che, ficaram extremamente preocupados com a possibilidade de uma invasão direta de tropas norte-americanas à ilha caribenha. E eles pediram apoio da União Soviética para evitar essa possibilidade. A União Soviética vê esse convite como a possibilidade de jogar, de mexer uma pecinha no tabuleiro geopolítico internacional, colocando dessa forma mísseis na ilha de Cuba, mísseis nucleares apontados para Miami, uma vez que os Estados Unidos há pouco tempo tinham colocado mísseis de longo alcance na Turquia e na Itália, apontados para o território da União Soviética. Então, não é que a União Soviética é boazinha, que acha, que Cuba, que lindo, a revolução em Cuba, vamos apoiar de qualquer jeito, vamos levar adiante, esses caras são legais, eu gosto muito aí do Che e do Fidel. Não, pô. O convite de Cuba a essa defesa da ilha é uma contrapartida também da parte da União Soviética a lances da política, da geopolítica internacional, em que eles tentam pressionar os Estados Unidos por conta da pressão que os Estados Unidos jogaram em cima deles. Então, tem um grande arcabouço de interesses. Um segundo só. Estava falando dos interesses. Massa. E quando se colocam os mísseis em Cuba, quando tem a instalação dos mísseis em Cuba, a gente vai ver que como é que eu posso dizer? Tá fugindo a palavra. Rapaz, como é o nome daqueles aviões de espionagem? Os U-2 dos Estados Unidos estão sempre monitorando a ilha de Cuba, né, quanto a qualquer possibilidade ali estratégica de uma nova invasão. E esses aviões espiões vão acabar flagrando grandes construções de arsenais de mísseis. E isso tudo vai gerar um tensionamento da política internacional, em que o mundo prendeu a respiração ali durante 12 dias, esperando que houvesse uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Quando se descobre esses mísseis em Cuba, a situação da diplomacia internacional vai degringolar de uma forma horrorosa. Inclusive, durante esse período, há um medidor, um termômetro da geopolítica internacional chamado o relógio do apocalipse, que é meio que um relógio que dá... Um minutinho que a galera está entrando aqui agora, eu estou permitindo a entrada. É um relógio do apocalipse que está ali marcando alguns minutos para meia-noite, e quanto mais próximo da meia-noite o relógio estiver, mais provavelmente o mundo estará à beira de um conflito nuclear. E nesse evento da crise dos mísseis de Cuba, o relógio chegou bem pertinho da meia-noite. A galera teve ali pertinho de um apocalipse nuclear. Eu acho que o Iron Maiden até faz uma música falando sobre isso. O Iron Maiden faz música sobre absolutamente qualquer coisa, né? Acho que é Minutes to Midnight, algo do tipo. Então, realmente, a tensão a nível internacional foi muito grande. Todo mundo tinha a expectativa que essa situação de Cuba levasse aí a um conflito em larga escala entre Estados Unidos e União Soviética, com mísseis nucleares sendo disparados para todo lado, o mundo acabando, e a gente vivendo aí numa era pós-apocalíptica, onde só existisse cebolas e desertos e paus e pedras para se continuar a viver. Inclusive, é muito retratado isso nos filmes norte-americanos. Há um temor muito grande, principalmente filme de herói, ou então filme relacionado a qualquer viagem ao futuro, que a força nuclear desses dois países, de bombas nucleares, acabe gerando um mundo destruído em breve, um mundo onde não existem mais estruturas sociais, onde os estados colapsaram, onde a sociedade tem que se reorganizar do zero, onde a tecnologia meio que regrediu por conta da guerra nuclear. Isso vai aparecer em vários filmes, em vários.
Inclusive, a gente pode ver também que os grandes inimigos originalmente dos heróis de quadrinho são geralmente ou mutações nucleares ou são soviéticos. E aí tem o Incrível Hulk, que é uma mutação nuclear também, de certa forma, raios gama, né? Radiação gama lá, o Homem-Aranha, que é picado por uma aranha radioativa. Mas os inimigos do Homem de Ferro, por exemplo, originalmente é o Dínamo, que é um personagem soviético, ou então o Mandarim, que é da China comunista. Tem toda essa correlação aí com a Guerra Fria dos produtos culturais norte-americanos. Mas essa circunstância toda de tensionamento relativo à crise dos mísseis de Cuba vai acabar sendo resolvida com um diálogo entre o Kennedy e o Khrushchev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Os dois acertam, no lugar de um conflito em larga escala, uma política de distensionamento a nível diplomático internacional, no qual Estados Unidos e União Soviética iriam retirar ambos os mísseis que tinham instalados, apontados para os seus rivais. Então, os Estados Unidos retiraria os mísseis da Turquia e da Itália, enquanto a União Soviética retiraria os mísseis de Cuba, gerando aí uma sensação de pacificação a nível mundial e de uma política diplomática mais, como é que eu posso dizer, mais tranquila. Foi criado também a estrutura aí do telefone vermelho, que é um telefone que liga o Kremlin à Casa Branca, tá? O cara tira do gancho lá do Kremlin, já toca na Casa Branca, ou vice-versa, para ver contatos diretos entre o presidente, de modo a resolver qualquer crise política de um modo ágil, porque lançar um míssil é muito rápido, né? Você aperta um botão, digita aqui o código, soltou o míssil, como é que vai resolver essa parada aí de tensão? Não dá para você esperar mandar um diplomata para negociar no outro país, tem que ser uma coisa bem ágil. E essa ideia de um telefone direto, colgado de um lado para o outro, significa justamente essa possibilidade de uma resolução rápida de qualquer ameaça de conflito entre os dois países. No acordo de distensionamento também vai ter uma política de os Estados Unidos assumirem um compromisso de nunca invadir Cuba, tá? Então tem essa promessa de nunca os norte-americanos invadirem Cuba diretamente. Por isso, mesmo depois da queda da União Soviética, a gente vai ver que o regime cubano vai se manter o mesmo, sem uma interferência direta dos Estados Unidos. A Rússia meio que cobra os Estados Unidos em relação a isso hoje em dia, ela como herdeira do Estado soviético. Então, na diplomacia internacional, há esse acordo tácito de que Cuba jamais poderá ser invadida por tropas norte-americanas, mas, contudo, há um embargo econômico a Cuba desde esse contexto. Vocês compreendem o conceito de embargo, meus queridos? Vocês estão assistindo aí do outro lado ou eu estou falando sozinho? Sim, diz aí, Gabriel, qual é o conceito de embargo para a gente? Seria impedir outros países de negociarem com Cuba, comercializarem? Perfeito, perfeito. Exatamente isso. A ideia de impedir a negociação de outros países, de comércio de outros países com a ilha de Cuba. Só quem acabava comercializando com Cuba era quem não tinha medo das sanções norte-americanas, então União Soviética, países do leste europeu e por aí vai. Mas os países ocidentais acabavam não comercializando com Cuba por conta dos embargos que os Estados Unidos, as sanções econômicas que os Estados Unidos podiam... É aquela parada. Ninguém negocia com meu inimigo, dizia os Estados Unidos, e o mundo ocidental, de um modo geral, respeitava isso. O que explica o fato de Cuba ser um país, assim, tecnologicamente, tirando os campos da medicina, tecnologicamente Cuba é um país muito atrasado. Na medicina, não. Medicina, Cuba tem a melhor medicina do mundo, inclusive
apesar de não ter nada de radiação no seu território, nenhuma usina nuclear, nada do tipo, é o único país que conseguiu desenvolver uma medicina contra acidentes nucleares efetivo, de modo que quando houve o acidente lá em Chernobyl, foram os médicos cubanos que foram chamados para resolver as broncas. Quando aconteceu o acidente lá em Fukuyama, né? Fukushima, no Japão, foram os médicos cubanos que foram chamados para resolver a bronca. Mas, por exemplo, os carros na ilha de Cuba são carros da década de 60 ainda. São carros que os norte-americanos deixaram lá quando fugiram da ilha, ou então carros que a União Soviética mandou para lá, mas um comércio aberto de carros, como tem no restante do mundo, não existe, principalmente por conta do embargo econômico norte-americano. Aí, recentemente, nos governos do presidente Lula, o Brasil começou a negociar com com Cuba, apesar das sanções norte-americanas. Aí tem o famoso Porto de Mariel, né, que foi caso de denúncias contra o PT, de corrupção ou de mau investimento do dinheiro público, quando, na verdade, estrategicamente esse porto foi interessante a priori, porque o governo Obama, depois do governo Lula, meio que deu uma abertura econômica para negociar com a ilha de Cuba, começou a se vender até celulares em Cuba, mas com o governo Trump meio que houve um recrudescimento dessa política e aí Cuba volta a ser embargada economicamente e aí tem uma série de problemas que Cuba vem vivenciando hoje em dia por conta ali do antissocialismo do Trump, do anticomunismo do Trump, que quer de qualquer forma evitar a ascensão ou mesmo a manutenção de regimes socialistas na América Latina. Beleza? Todo mundo entendendo até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Tomar a voz de Gabriel e Maria Clara e Luísa como a voz do povo. E vou dar sequência aqui, então. Vamos falar um pouquinho sobre a Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã, guerra bem bacana da gente entender. Aí, talvez, junto com a Revolução Cubana, como as duas grandes derrotas norte-americanas durante a Guerra Fria, tá? O que foi a Guerra do Vietnã? Olha, primeiro de tudo, a Guerra do Vietnã é um conflito de origem na descolonização da Indochina francesa. A Indochina francesa é o que a gente chama hoje de Camboja, Vietnã e Laos. Esses três países vão fazer lutas pela independência da França, que era a potência colonial nesse território. Já antecipando, a gente pode elencar três razões para o fim dos colonialismos, para essas lutas por independência dos países da África e da Ásia a partir ali do final da década de 50, que são o enfraquecimento das potências europeias no final da Segunda Guerra Mundial. Estamos falando aí das potências coloniais de Inglaterra e França, que foram muito machucadas durante o conflito, durante a Segunda Guerra, então estavam se reconstruindo economicamente, não tinham capacidade militar para responder à altura mediante qualquer tentativa de independência dos países da África e da Ásia do seu antigo império colonial. Então, esse enfraquecimento vai favorecer as lutas por independência. A gente também pode levantar o fator de que quem lutou no grosso das tropas, principalmente das tropas francesas, durante a Segunda Guerra Mundial, foram tropas coloniais. Os franceses europeus, de fato, tinham rapidamente se rendido aos nazistas e ou lutavam na resistência francesa ou eram colaboracionistas com os nazistas. Quem foi lutar para libertar aí o território da França dos nazistas foram chamados les indigènes, que eram tropas coloniais de várias partes do Império Francês. Então, tinham ali vietnamitas, tinham camaradas de colônias africanas. Inclusive, tem um filme muito bacana com esse título, Les Indigènes, que conta a história desses soldados franceses
que lutaram para libertar a França do domínio, soldados coloniais franceses que lutaram para libertar a França do domínio nazista. Então essa galera saía das colônias, ia lutar pela França e voltava para as colônias com todo um treinamento militar, com todo um arcabouço de organização bélica, e ao mesmo tempo eles vão ter uma certa dimensão, e é interessante a gente pensar nisso, de que lutaram contra o autoritarismo, contra a imposição da força, de uma dominação de países que dizem ser raças superiores sobre outras na Europa. Como é que eles iam aceitar a dominação da França ou da Inglaterra sobre o seu território? Meio que ficava incongruente, então esse é o segundo fator. Essas tropas coloniais terem lutado na Segunda Guerra, aprendido táticas militares e terem se colocado contra regimes racistas, assim, durante o conflito, por assim dizer. E o terceiro fator que a gente pode falar é exatamente a Guerra Fria. Um ímpeto de Estados Unidos e de União Soviética de expandir as suas zonas de hegemonia, evitando ali que essas regiões fossem ocupadas pelo seu rival. Então, uma vez que a União Soviética apoia a independência do Vietnã da França, ele está colocando ali uma pecinha no tabuleiro geopolítico internacional, dizendo, olha, aqui é comunista. Uma vez que os Estados Unidos apoiam ali a luta pela independência na Rodésia, ou na, sei lá, na Namíbia, eles estão colocando ali outra pecinha no tabuleiro geopolítico, dizendo, ó, aqui é capitalista, e por aí vai. Então, essas independências têm a ver também com os interesses dessas duas potências. Então, são esses três fatores, para a gente recapitular. O enfraquecimento das potências coloniais europeias, estou falando aí de Inglaterra e França, a luta de soldados coloniais durante a Segunda Guerra Mundial, tendo contato com táticas militares e, ao mesmo tempo, uma luta antirracista, em termos gerais, e o próprio contexto de disputa geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria. A Guerra do Vietnã vai ter esses três componentes muito dados, tá? O movimento original é um movimento nacionalista por libertação da Indochina do domínio francês. Como esse movimento vai ter apoio da China comunista de Mao Tse-tung e da União Soviética, meio que ele tende a se transformar progressivamente num modelo de luta socialista, de guerrilhas campesinas. Para evitar a extensão do domínio socialista na Ásia, e em especial desde o Dwight Eisenhower, o Departamento de Estado norte-americano tem uma ideia chamada teoria do efeito dominó, que se um país numa região caísse sobre o domínio socialista, haveria uma tendência dos países ao redor caírem também para esse governo. Então, como um dominó, se o Vietnã cai para um regime socialista, cai também o Laos, cai também o Camboja, como de fato vai acontecer na história. Então é importante barrar que esse primeiro dominó caia, que esse primeiro dominó se torne socialista para evitar que se estenda aí o dominó em sequencialmente caindo. Então, como havia esse interesse, essa ideia política do efeito dominó, os Estados Unidos vão buscar intervir no Vietnã para evitar que aconteça ali a formulação de um primeiro grande país, um primeiro país forte e socialista na região do Sudeste, isso mesmo, do Sudeste Asiático, do extremo Sudeste Asiático. Ali, Indochina, Indonésia, todas essas regiões ali do extremo Sudeste Asiático caíssem sobre um domínio socialista, sobre a esfera de influência da China e da União Soviética. Até aqui todo mundo está acompanhando, pessoal? Massa. Então, o movimento de guerra do Vietnã, a priori, mais uma vez, é uma guerra de libertação nacional, é uma guerra nacionalista para expulsar o dominador francês. No momento em que os Estados Unidos começam a intervir, começam a impor negociações diplomáticas internacionais para a divisão do Vietnã em dois, como foi a divisão da Coreia em duas, sendo o Vietnã do Sul capitalista e o Vietnã do Norte comunista. Essa guerra, que era de um cunho
ali de termos nacionalistas, vai acabar se tornando uma guerra ideológica, com um lado sendo apoiado por China e União Soviética, e o outro lado sendo apoiado pelos Estados Unidos e pela França, consequentemente. Então, independizado, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, esses dois territórios vão acabar entrando em conflito entre si, a partir de uma proposta de plebiscito do Vietnã do Norte para unificar os países. O Vietnã do Sul não aceita esse plebiscito, apesar dele ser realizado, no território do Vietnã do Sul também. A reunificação ganha, mas mesmo assim o Vietnã do Sul se interpõe, não aceita aí essa colocação. E aí vai haver um conflito entre os dois países. O Vietnã do Norte vai colocar os guerrilheiros, conhecidos como Vietcongs, implantados no Vietnã do Sul, e progressivamente os Estados Unidos, que desde o Dwight Eisenhower está mandando consultores militares para ajudar o Vietnã do Sul, agora, a partir do governo do Lyndon Johnson, vai mandar tropas efetivamente para ocuparem o Vietnã e defenderem o Vietnã do Sul das tropas guerrilheiras dos Vietcongs, tá? Nesse conflito, a gente vai ver aí uma intervenção norte-americana colocando uma perspectiva da guerra tecnológica dos Estados Unidos contra as táticas de guerrilha muito eficientes por parte dos Vietcongs. Então, enquanto os Estados Unidos vinham com super aviões, com radares, helicópteros, armamento super sofisticado, uso de napalm, que é um gel incendiário que quando você joga no chão, ele toca o chão e começa a explodir tudo. Uso de agente laranja, deixa eu mostrar aqui as fotos. Isso aqui são aviões dispersando agente laranja, que é uma espécie de pesticida que faz com que a folhagem das florestas caia. Como a guerrilha Vietcong se escondia muito em florestas, a necessidade dos Estados Unidos as folhas das florestas deixar exposta os acampamentos da guerrilha Vietcong. Então, havia muito uso aí dessa tecnologia do agente laranja, ou do napalm aqui, pegando fogo. E aqui é uma imagem simbólica que eu acho que todo mundo já viu, de um vilarejo vietnamita sendo atacado por napalm, e aí tropas norte-americanas escoltando crianças para fora do vilarejo. Uma criancinha aí que foi atingida por napalm, e aí a pele dela toda caindo, é porque está em preto e branco, não dá para ver bem, mas ela está com o corpo todo queimado. A imagem muito, muito feia, muito triste, enfim. Mas havia uma tecnologia muito forte de guerra sendo utilizada por parte dos Estados Unidos, e do lado dos Vietcongs, o Ho Chi Minh utilizava táticas de guerrilha muito sofisticadas e muito eficientes. Por exemplo, não sei se vocês têm essa percepção também, mas quando eu estou assistindo um filme oriental, eu tenho uma puta dificuldade de entender quem é quem no filme. É como se eu não tivesse, não é conhecimento, eu não tivesse o hábito de ver rostos orientais e eu não conseguisse distinguir um rosto oriental do outro. Eu simplesmente não consigo saber quem são os personagens, principalmente quando são homens e o corte de cabelo é parecido. O cara aparece lá na tela e eu, não consigo saber quem é quem, velho. Eu não consigo. Por quê? Pela minha cultura, como eu não estou habituado a ver rostos orientais, eu não tenho informações o suficiente para distinguir um rosto do outro. Os soldados norte-americanos que eram mandados para a Guerra do Vietnã também não conseguiam distinguir lá, no local, os rostos dos vietnamitas. Então, eles não conseguiam saber quem era guerrilheiro, eles não conseguiam fixar um rosto na mente para saber, esse cara é guerrilheiro, eu vi ele num cartaz de procura-se e tal. Para eles era tudo igual, tá? Então, ele não conseguia distinguir quem era guerrilheiro e quem era um camponês, por exemplo. O que é que o Ho Chi Minh, que é o general do exército vietnamita, fazia? Nenhum soldado vietnamita, Vietcong, vai lutar utilizando uniforme. Todo mundo que lutar vai lutar utilizando roupa de camponês. Por quê? Os norte-americanos não vão chegar matando todo mundo.
nos vilarejos, nas aldeias. Não tem como. Tá? Vai chegar exterminando a população, é isso? Não tem, às vezes até eles faziam isso, mas em geral não dava para fazer isso, até porque os norte-americanos iam a colocar-se numa situação de invasores, iam atrair a fúria da população do Vietnã, que acabaria se voltando contra eles de um modo geral, e aí populacionalmente eles não conseguiriam conter as revoltas. E, por conta disso, os norte-americanos, quando estavam ali procurando guerrilheiros no meio da floresta, encontravam uma aldeia de plantadores de arroz. Às vezes, no meio tinha um guerrilheiro, tinha escondido a arma ali no meio das folhagens, e o norte-americano ia de boa patrulhando, não, são só camponeses e tal. O guerrilheiro pegava eles pelas costas, de surpresa, metia bala em todo mundo, matava todo mundo com tranquilidade, utilizando o quê? A inteligência. Vê que legal. Os camaradas se valiam da incapacidade dos norte-americanos em identificar, em distinguir quem era camponês e quem era guerrilheiro, e utilizavam isso ao seu favor. Outra coisa que eles utilizavam muito era a ideia de não matar soldados norte-americanos, mas mutilar. Isso é muito inteligente. Se eu posso tirar um soldado norte-americano de combate, por exemplo, cortando fora a perna dele, ou então metendo um balaço no braço dele para o braço dele ficar pendurado, segurando só um fio de couro, o braço dele, e ele tá lá morrendo de gritar, de dor, chorando, estribuchando, e ter que ser carregado por 2 soldados norte-americanos de volta para a base, eu estou ganhando muito mais com isso, porque eu tirei 3 soldados do conflito de uma vez. Tá? O mutilado, o camarada que perdeu a perna, que eu fui lá, cortei a perna dele fora com a faca, ou qualquer coisa do tipo, e os outros 2 que vão ter que carregar ele de volta para a base. Vê que interessante essa tática. Eu estou diminuindo as tropas norte-americanas, mas estou fazendo que elas fiquem mais vulneráveis com essas táticas de guerrilha bem eficientes. Então, havia aí instalação de minas terrestres para pegar, por exemplo, minas terrestres fracas, eram intencionalmente fracas, para só explodir a perna do camarada. Vê que interessante, os caras eram realmente, taticamente, muito inteligentes. O Ho Chi Minh era um espetáculo de tática de guerra. Outra coisa que ele fazia também era dopar os soldados dele, para que eles não sentissem dor quando fossem atingidos por bala. Então, meio que tinha ali uma trilha no meio da floresta. Os soldados norte-americanos iam passar por aquela trilha, eles já sabiam, por algum motivo, já tinham alguma informação. Eles faziam os soldados, os guerrilheiros vietnamitas, vietcongs, cheirarem bastante ópio, ficarem ali inebriados de ópio para não sentir dor, e os camaradas ficavam no topo das árvores com 3, 4 facas, esperando que uma tropa norte-americana passasse. Quando a tropa passava por cima, ou melhor, por baixo das árvores, eles estavam lá por cima, simplesmente saltavam, passavam a faca na perna de todo mundo que eles pudessem. Se eles levassem um balaço, eles estavam doidão de ópio, e iam correndo, mutilando quem eles pudessem, e de repente, no meio da floresta, levantavam uma tampa de um túnel e mergulhavam no túnel para ir embora, correndo lá, desesperados para fugir das tropas norte-americanas. Nesse meio do caminho, eles tinham cortado a perna de 3, 4, tinham tirado, sei lá, 12 soldados de combate de uma vez só. Muito inteligente essa tática. E outra coisa, esses túneis que eles utilizavam, é interessante a gente falar, o padrão de homem vietnamita, o biotipo propriamente dito, são de homens baixos, e geralmente muito magrinhos, muito, assim, como é que eu posso dizer? Porque eu sou buchudo agora, e eu sou alto também, mas é como se fosse uma versão do professor com bucho pequeno, que eu sou um cara meio magro, né? Assim, no meu braço é bem fino, então o vietnamita ele vai ter essa proporção corporal também, um homem baixinho com as partes do corpo mais finas, o que fazia com que os túneis que eles utilizassem fossem túneis feitos para a proporção do corpo desse homem vietnamita, geralmente ali na faixa de 1,60 m, o cara fazia o percurso no túnel engateando. Então, haviam séries de túneis que ligavam ali
cidades a outra, vilarejos, campesinos a outro, e todos feitos na proporção do homem vietnamita. Enquanto o soldado padrão norte-americano é aquele cara grandão, truculento, malhado, geralmente 1,70 m, mais forte, preparado para carregar muita munição e muita arma na guerra. Então, esse soldado não consegue passar pelos túneis, porque não são feitos para a proporção corporal dele. Até nisso, os vietnamitas são bem inteligentes na produção de sua tática de guerrilha. O norte-americano, quando descobria o túnel, no máximo que ele podia fazer era um fire in the hole, e jogava lá uma bomba dentro do túnel para destruir a parada toda. Mas entrar no túnel mesmo, para percorrer o túnel como um todo, o norte-americano meio que não conseguia por conta das suas proporções corporais. Tá? Isso eu estou sendo bem genérico. Obviamente, existem túneis que eram maiores e que até era possível percorrer, mas os norte-americanos não conheciam os túneis e acabavam ficando perdidos dentro daqueles labirintos. Então, não era interessante para os norte-americanos isso. E vejam, além de tudo, essa tática de guerrilha do Ho Chi Minh, ele se valia também não de vencer os norte-americanos no campo de batalha efetivamente, mas de provocar na opinião pública norte-americana uma aversão à guerra, porque constantemente estavam voltando garotos, meninos muito jovens, 18, 20 anos, para os Estados Unidos, mutilados, que teriam ali, dali para frente, toda a sua vida interrompida por conta da guerra. Um camarada que voltava sem um olho, com o rosto deformado, voltava sem uma perna, sem um braço. O que é que esse camarada ia fazer da vida a partir dali? Sabe? Então tinha toda essa colocação, olha, acabou com a vida de um menino por conta de uma guerra no Extremo Oriente que não vai trazer nada para a gente, um povo que não tem nada a ver com os Estados Unidos. E aí a opinião pública norte-americana começa a pressionar pela retirada das tropas norte-americanas desse conflito que para eles aparentemente não vale absolutamente de nada. Então, apesar da tecnologia norte-americana ser muito eficiente em termos gerais, ser muito avançada nesse conflito, o que vai vencer de fato é a inteligência da guerrilha Vietcong, tá bom? Que acaba pressionando a opinião pública norte-americana, e essa pressão é tão grande que os Estados Unidos acabam, de fato, retirando as tropas do Vietnã. No Acordo de Paris, é ali acertado que haveria retirada das tropas norte-americanas. Continua um processo de guerra civil entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que acaba sendo degringolado com a invasão do Vietnã do Norte a Saigon, capital do Vietnã do Sul, e a reunificação do país sobre uma só bandeira, a bandeira do Vietnã, da República Popular do Vietnã. O saldo da guerra, de um modo geral, é a primeira vez que a opinião pública norte-americana se coloca contra um conflito. É a primeira vez que a sociedade civil norte-americana, de modo organizado, consegue se manifestar publicamente contra um conflito no qual os Estados Unidos participavam. De modo geral, o papel da população que não participava das guerras nos Estados Unidos até então era apoiar as tropas norte-americanas. Pela primeira vez, a gente vai ter uma reversão aí, a gente vai ter a possibilidade da opinião pública se colocar contra as medidas militaristas e intervencionistas por parte do governo dos Estados Unidos. E isso é um saldo muito interessante, porque ele se perpetua. A partir de então, toda guerra que os Estados Unidos participam, sempre há um contingente, mesmo que mínimo, da população que vai se manifestar contra. Nesse contexto da Guerra do Vietnã, a gente vai ter muitos grupos ligados aí ao movimento hippie se colocando contra a participação dos Estados Unidos na guerra. Beleza? Vocês entenderam esse pedaço aqui de Guerra do Vietnã? Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Sim. Massa. Vou entender que ninguém quer perguntar, mas alguém quiser perguntar, me interrompe, fala no chat, de repente, assim, que eu tô aqui para tirar as dúvidas, para responder qualquer coisa que vocês precisarem. Tá bom?
Aqui tem protestos contra a guerra do Vietnã. O primeiro, se eu não me engano, não é nem nos Estados Unidos, é propriamente na França, que era a antiga potência colonizadora da Indochina, né? Então, os franceses ali também, organizando sua opinião pública, se manifestavam contra a participação da França na guerra do Vietnã, a ideia das flores vencendo o canhão, o movimento pacifista, a sociedade civil organizada, a democracia e tudo mais, o movimento hippie, make love, don't make war, e por aí vai. Então, tem toda essa colocação da sociedade contra a guerra do Vietnã nos países ocidentais. E aqui vamos falar um pouquinho de sociedade e cultura dos Estados Unidos de um modo geral, no contexto da Guerra Fria. Só para eu entender aqui, nossa aula vai até que horas? Porque parece que eu percorri muito tempo sem notar. Era para acabar de 10 horas, é isso? Eu tenho ainda 50 minutos de aula, acabei só a primeira aula agora, né? 9h50. Massa, valeu. Beleza. Então vamos, pelo menos, acabar aqui essa situação interna dos Estados Unidos e eu libero vocês um pouquinho antes. Eu acho que eu vou acabar antes. Eu acho, né? Mas acaba que eu gosto muito de falar sobre essas coisas, às vezes eu sigo discursando muito e não tenho muito controle do tempo. Então, estamos falando aqui dos Estados Unidos, de um modo geral, da cultura norte-americana, da situação interna dos Estados Unidos durante toda a Guerra Fria. Eu não estou fazendo marcos temporais aqui, estou falando de um modo geral sobre como essa sociedade se comportou aí no contexto da Guerra Fria. Primeiro de tudo, a gente tem que destacar que os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como uma sociedade extremamente vitoriosa em quesitos econômicos. Lembrem, não caiu uma puta bomba no território norte-americano. Eles perderam pouquíssimos soldados na guerra. Apesar deles venderem através de Hollywood que foram os heróis, que foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial, que barraram o nazismo, nenhuma, não tem nada a ver. Quem venceu de fato a guerra foram os soviéticos, que a gente pode falar em algumas estimativas que chegaram a perder 10% de todos os mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, 1 em cada 10 mortos da Segunda Guerra Mundial no combate, tá? A gente não está contando aí os judeus que morreram no Holocausto, nem os ciganos, nem os socialistas, enfim, estamos falando de quem morreu na linha de frente, de fato. 1 em cada 10 era soviético, principalmente na Batalha de Stalingrado, que foi uma batalha muito sangrenta. Isso significa o quê? Que a União Soviética sangrou pra cacete durante esse conflito. A União Soviética sofreu muito, muito de fato, com a Segunda Guerra Mundial. É um país que vai sair mutilado dessa guerra. É um verdadeiro milagre que a União Soviética tenha tido possibilidade e capacidade de concorrer com os Estados Unidos na Guerra Fria. Porque, na verdade, a gente tem um país destruído, completamente destroçado pelo exército nazista e até pela tática de terra arrasada que os soviéticos adotaram muitas vezes durante a guerra. É um país que sua indústria está em colapso, sua produção agrícola na Ucrânia completamente destruída. Então, é muito difícil, de fato, para a União Soviética se restabelecer economicamente. E os Estados Unidos, tá só o filé, velho. Eles tem um comércio internacional, mais uma vez, repetindo o fim da Primeira Guerra Mundial. Um comércio American Way of Life se restabelecendo, a ideia de consumo voltado aí à produção interna também, se colocando de uma forma muito opulenta, contudo, com um certo controle da produção, para não haver superprodução como houve depois da Primeira Guerra Mundial. Então, é uma circunstância que coloca, de um modo geral, os Estados Unidos de uma forma muito tranquila economicamente nessa sociedade, nesse padrão. É até injusto, é desleal você comparar o que era a sociedade e a economia norte-americana com a sociedade e a economia soviética.
Por isso que é difícil você falar de uma Guerra Fria ao fim e ao cabo como algo igual. Era um conflito muito desigual, era uma superpotência já estabelecida a nível internacional e amparada num capitalismo produtivo, os Estados Unidos, contra uma potência que estava ainda em construção na União Soviética, que tinha acabado de sair do feudalismo, que ainda precisava fazer sua revolução industrial e se solidificar. É uma luta bastante desigual, de verdade. Então, quando vocês veem lá o Rocky Balboa lutando lá contra o super soldado soviético, o Dolph Lundgren, na verdade, a briga da Guerra Fria não foi exatamente aquilo, tá? Hollywood vende como se fosse aquilo, como se em algum momento os Estados Unidos, na figura do Rocky Balboa, tivessem ali quase bambeando, ser derrotados, mas resistissem depois de muito apanhar e conseguissem finalmente vencer ali o soviético que foi anabolizado para ser um super lutador. Contextos aí do discurso norte-americano da Guerra Fria. Outra coisa que a gente pode destacar dessa sociedade norte-americana, nesse contexto, é a política do marcatismo, que vai povoar, pelo menos, a política norte-americana de 47 até a década de 80. O Reagan vai resgatar um pouco, mas o Reagan não é tão eficiente nesse sentido quanto ele é em restabelecer a Guerra Fria contra o Gorbachev. O que é o marcatismo? O marcatismo vai ser considerado um movimento de perseguição, tá? Aos comunistas nos Estados Unidos. Meio que um deputado norte-americano, McCarthy, vai estabelecer, junto ao Congresso, ali uma política de realmente repressão aos comunistas no território norte-americano, proibição do Partido Comunista, e realmente ali um grupo de caça às bruxas, por assim dizer, de expulsão de intelectuais com ligação com o comunismo, de atores e, de um modo geral, aí, um expurgo, um aprisionamento de pessoas que têm simpatia com regimes socialistas. Vejam só, os Estados Unidos, a pátria da liberdade, da defesa da democracia, não permite que as pessoas pensem em socialismo. Essa liberdade, essa democracia norte-americana claramente tem limites, uma vez que você não permite regimes de esquerda ou pensamentos, não é nem regimes, né? É pensamentos. É pior de tudo você proibir pensar. É uma aberração. Mas se proíbe pensamentos subversivos, pensamentos de esquerda. De modo que, na historiografia, o termo marcatismo fica tão forte que ele é utilizado, inclusive, para se referir, aqui no Brasil, à perseguição aos comunistas durante a ditadura militar, quando a gente fala de marcatismo à la brasileira, tá? Então, se fixem bastante na ideia de marcatismo, porque é um conteúdo que, em geral, é cobrado em questões de SSA. Eu não falo que é cobrado em questões de Enem, porque da cabeça desse governo atual no Brasil e de fralda de bebê, a gente não espera boa coisa. Mas em SSA, em geral, quando cai uma questão sobre Guerra Fria, em termos gerais, assim, falando sobre o cenário cultural da Guerra Fria, há certamente, ou muito facilmente, uma assertiva relacionada aí a marcatismo. Eu não sei se Maria Clara falou da fralda de criança, que é verdade, mas se for, eu concordo com ela. Mas marcatismo cai muito em questões de SSA e é interessante que vocês fixem essa ideia na cabeça do governo, né? Pois é. Realmente, além de tudo, tem um Ministério da Educação novo, é completamente inesperado o que é que vai acontecer com o Enem. É muito difícil para a gente que é professor, inclusive de ciências humanas, estar aí chutando. Hoje em dia, eu apostaria que não cai nada sobre ditadura militar de novo, que era uma coisa que ano passado eu falei o tempo todo para o pessoal do terceiro ano, inclusive podem perguntar a eles,
É muito provável que não caia a ditadura militar, porque esse governo tem uma ojeriza ideológica ao conteúdo de ditadura militar. E aí vocês me perguntam, professor, por que o senhor vai passar um mês falando de ditadura militar quase? Porque eu acho importante para a formação política de vocês, que a gente tem um compromisso social também, não é só fazer com que vocês passem no Enem, e além de tudo, o SSA, em geral, cobra a ditadura militar. É um conteúdo, para mim, bastante forte, que eu acho que é importante que vocês tenham essa percepção. Enfim, então, marcatismo, perseguição a intelectuais, a atores, a artistas que têm uma aproximação com o socialismo. Essa perseguição é tamanha que a gente vai ver que não vai haver nos Estados Unidos um socialismo branco, porque quem era branco e pensava o pensamento progressista, comunista, socialista, de um modo geral, foi expulso dos Estados Unidos na década de 50, 60, e a gente vai ver que na década de 70 a formação dos Panteras Negras, falo já sobre isso, vai ter uma ligação muito grande com o maoísmo, com a ideia do Mao Tse Tung de guerrilhas rurais e urbanas em prol da revolução, e aí vão ser os negros que vão representar de fato a esquerda nos Estados Unidos, vão ter esse pensamento de revolução socialista para a tomada de poder. O que é muito interessante, porque a principal candidata, a candidata a vice-presidente do Partido Comunista dos Estados Unidos ao longo da história foi a Angela Davis. Quem conhece um pouquinho de história negra norte-americana vai saber que a Angela Davis, além de uma grande artista, é uma grande pensadora, tanto do movimento negro como do movimento socialista nos Estados Unidos. Minha namorada é completamente apaixonada pela Angela Davis e pelas ideias dela. Até interessante, porque nessa fase de vocês, as meninas geralmente estão descobrindo o que é o feminismo de fato, que não é aquelas bobagens que o pessoal diz de antimachismo. O feminismo tem várias pautas que são muito próprias, que são muito particulares, e a Angela Davis acaba se colocando como um ícone aí da luta das mulheres negras, principalmente. Acho muito interessante. Quem não conhece ainda e que tem um interesse nesse caminho, dá uma lida sobre a Angela Davis, tá bom? Indico demais, e é uma grande artista, além de tudo, tá? Angela Davis aí, então, uma personagem essencial para a gente pensar os Estados Unidos nesse contexto, porque ela mostra como a perseguição o comunismo branco vai gerar nos Estados Unidos um socialismo que é quase exclusivamente de uma população negra. Mas a gente já fala sobre isso um pouquinho mais tarde. Outra coisa que a gente pode destacar nos Estados Unidos desse contexto é a ascensão mundial de Hollywood como um soft power norte-americano. Vocês sabem o que é soft power, né, pessoal? Soft power é um conceito bem importante. Se vocês não sabem, me digam que a gente vai falar sobre ele agora. Soft power. Espera aí que está passando o caminhão do ovo aqui. Vocês estão escutando o caminhão do ovo? Deixa o caminhão do ovo passar, que aí a gente volta aqui. Pronto, acho que o caminhão do ovo está distante o suficiente agora. Soft power. Deixa eu escrever aqui. Soft power. Soft. Que shift, pô. Soft. Soft power. É como se fosse um poder, o pé da letra, né? Um poder leve, 30 por 10, por aí. O soft power é como se fosse um poder leve da diplomacia internacional de um país. Meio que é o que representa o país no exterior, além das forças duras da economia, das forças militares e por aí vai. Então, por exemplo, o Brasil tem o soft power muito relacionado ao carnaval, a ideia de quando você vai receber um líder internacional, a primeira coisa que tem é levar ele para ver as escolas de samba, ou alguma coisa do tipo. Ou então, a ideia do futebol, de presentear líderes estrangeiros
com camisas da seleção brasileira ou coisas semelhantes. Também estava muito relacionado com a política internacional brasileira, a defesa da biodiversidade, da preservação da biodiversidade. Infelizmente, o governo Bolsonaro apagou isso completamente do nosso soft power. Então, o soft power é meio que essa forma mais amistosa de vender o país no exterior. E o soft power principal dos Estados Unidos é a questão de Hollywood, do cinema como aí o grande modelo de venda dos norte-americanos para o mundo de um modo geral. Então, há uma série de produções cinematográficas extremamente patrióticas, ligando o povo norte-americano à defesa de ideais, de liberdade, de democracia, e por aí vai. Hollywood vai cuidar de difundir essa produção pelo mundo como o principal centro de produção cinematográfica. Mas, ao mesmo tempo, essa Hollywood vai ser afetada pelo marcatismo a fim de conservar certos valores e princípios morais. Alguns que a gente considera hoje muito bizarros e outros que a gente considera muito preconceituosos, propriamente ditos. Por exemplo, essa Hollywood ela vai vender certos preceitos relacionados, e aí eu estou me valendo do estudo de um amigo meu, que é o Vitor Menezes, faz doutorado na Unicamp, agora eu fiz mestrado lá em Campinas com ele está no doutorado já, e ele estuda meio que o cinema norte-americano nessas décadas, ele tem interesse principalmente na homossexualidade no cinema, que vai ser extremamente reprimida nesse contexto, apesar de existirem muitos atores homossexuais, tá bom? Detalhe, nunca utilizem o termo homossexualismo, tá? Homossexualismo é um termo extremamente pejorativo, ele tem relação com o entendimento da homossexualidade como uma doença mental que pode ser combatida com o uso de medicamentos, ou então com castração química, que é extremamente bizarro, extremamente negativo e foi muito utilizado na história, principalmente no século XX, e é uma mácula aí da história da relação à homossexualidade, com relação à homossexualidade, e a gente não usa o termo homossexualismo de forma alguma, porque tem essa conotação pejorativa, ismo está relacionado aí à doença, esse sufixo, a gente usa dade, homossexualidade, tem a ver com padrões culturais, ou então homoafetividade, que é um termo mais recente, eu acho até mais bonitinho, relações aí de afeto entre pessoas do mesmo gênero, tá bom? Então existia um grande contingente de atores em Hollywood que eram homossexuais, mas a representação da homossexualidade era completamente reprimida, não era permitida de forma alguma, apesar de haver toda, assim, subjacente a esses discursos, um ideal de representação do homem que dança, do homem que canta, que atua muito ligado a padrões aí que não são dos padrões heterossexuais propriamente ditos. Então, a homossexualidade, de um modo geral, inclusive, vai ser relacionada a desvios políticos. O homossexual era ligado muito ao comunismo e o marcatismo acabava combatendo, de modo geral, também quem era homossexual. Outra coisa que a gente pode citar é que havia um certo puritanismo nesse cinema de Hollywood, principalmente na década de 50 e 60, tá? Ao ponto de quando você representava um casal que ia dormir, o casal sempre utilizava aqueles saiões grandes, né, para não mostrar nenhuma parte do corpo, e também, apesar de serem casais, quando era representado no cinema, eles eram representados dormindo em camas de solteiros separadas no mesmo quarto. Então, quando vocês assistirem filmes de época, ou filmes da década de 60, nos Estados Unidos, e verem essa cena, não significa que o casal está brigado, não. Mas até, vou dizer uma coisa que vocês veem isso com muita clareza. No Pica-Pau, quando ele representa os caipiras, os rednecks lá, e mostra eles dormindo geralmente em camas de solteiros separadas, apesar de eles serem casais. Aquilo não é porque eles são separados ou nada do tipo, é simplesmente porque o puritanismo cultural norte-americano não permitia a representação de casais dormindo na mesma cama
naquela época, tá? E o Pica-Pau é um desenho mais ou menos desse contexto. É interessante até que a gente veja isso. Mas, por outro lado, apesar de ter esse puritanismo em relação à sexualidade, não há nenhum pudor à representação do blackface, por exemplo, ou da estética do blackface nos desenhos, que é representações estereotipadas da população negra, com o rosto todo pintado de preto e lábios muito carnudos e vermelhos, e com um jeito meio estúpido de agir e de falar. Tá? Essas colocações extremamente racistas eram usuais, tanto no cinema como nos desenhos, e eram utilizadas para fazer humor com a população negra, sempre rebaixando ela, tanto em aspectos de beleza, propriamente dita, como também em aspectos intelectuais. E aí você vê, por exemplo, a empregada do Tom e Jerry sendo representada dessa forma, como uma mulher negra do sul que fala as palavras de um modo errado. Porque no português ainda tem essa tradução do modo errado de falar da empregada negra do Tom e Jerry. Mas eu acho que em dublagens mais recentes eles tendem a apagar esse componente racista, porque é algo extremamente racista, de fato. Os desenhos vão ter essa colocação muito racista mesmo. E, enfim, é tudo permitido pela Hollywood desse contexto, apesar de haver uma grande perseguição especificamente as questões relacionadas à sexualidade no cinema. Tanto a heterossexualidade sendo exibida de fato, como a homossexualidade. Tá bom? Todo mundo acompanhou aqui, porque eu fiz um discurso muito longo e às vezes parece que eu vou numa digressão e me perco, mas eu acho esse componente cultural interessante da gente falar. Vocês estão entendendo? Beleza. Vamos seguir, então. Massa. Vai haver uma tendência, contudo, dessa Hollywood a representar ideais do rebelde sem causa, ou da juventude transviada, que eram os garotões que andavam de moto sem capacete, e usavam jaqueta de couro, e fumavam cigarros, e que pegavam várias boizinhas, e, enfim, boizinhas ficam um termo muito... mas é isso aí. Como, por exemplo, a característica do James Dean. E até a própria questão mais tarde, na década de 80, o uso de drogas pela juventude vai ser incentivado, entre aspas, pelo cinema, porque se tem na cabeça de quem propõe a formulação da cultura norte-americana a ideia que é melhor que a juventude seja um bando de rebeldes sem causa, que goste de curtir o rock e, sei lá, os embalos, as festas, a bebida. É melhor que a juventude perca tempo com isso, com até o sexo, de certa forma, do que a juventude sejam rebeldes com causa, que a causa seja o socialismo. Então, vamos entreter essa galera jovem com essa pegada aí de festa, e vamos colocar isso muito na alçada do capitalismo, do consumismo, e vamos vender essa parada para a juventude para evitar que essa juventude crie diálogos com o socialismo, que é algo muito mais desinteressante para a gente, tá? Então, tem essa sacada da produção cultural norte-americana nesse tempo. Do outro lado, há uma produção muito mais, como é que eu posso dizer, nihilista. E aí ela está mais ligada à literatura e menos ligada ao cinema, que é o movimento beatnik. Um movimento aí de uma geração que nasce no pós-segunda guerra e que está inconformada com o modo de vida materialista burguesa, embora não seja socialista, é uma crítica dentro do capitalismo, mas é uma galera que vai tender a se afastar mais desses padrões de vida urbanos, esses padrões de vida pouco intelectualizados do consumo, ou da Hollywood, que vende tudo pasteurizado, tudo embalado, e vai tender a se jogar mais em uma leitura crítica da sociedade, apesar de ainda viver dentro dos padrões capitalistas. E isso vai repercutir mais tarde em um reavivamento dessa cultura, tanto no movimento hippie, na década de 70 e 80, e a partir da década de 80, numa literatura neo-beatnik, por assim dizer, como, por exemplo, o Bukowski, agora esqueci, rapaz, o autor do Into the Wild,
Esqueci realmente o nome dele. Deixa eu dar uma buscada aqui no Google. Into the Wild. Vocês já assistiram esse filme, Na Natureza Selvagem? Na Natureza Selvagem é um filme baseado num livro do John Kerouac. O Kerouac é um autor aí pós-beatnik. É um filme super bom também, fica aí a recomendação, tá? E vocês vão ver um jovem ali que está largando a sociedade capitalista para ir descobrir o mundo, andar pelos Estados Unidos, conhecer o que ele considera bonito e interessante nos Estados Unidos e se aventurar na natureza selvagem. O que tem de mais foda nesse filme é a trilha sonora do Ed Vedder. Para quem não conhece, o Ed Vedder é o vocalista do Pearl Jam. Ele escreve toda uma trilha sonora própria para esse filme e é assim, cara, uma das coisas mais bonitas que eu já vi no cinema, como casa a trilha sonora com o filme. Tá? É muito bom mesmo. Ed Vedder tirou onda nessa perspectiva desse filme. Mas ele mostra o que é o beatnik, o filme. Era isso que eu queria trazer. Que é essa coisa de se libertar do materialismo e de viver a vida como a natureza oferta, mas de uma forma intelectualizada, de querer conhecer, querer destrinchar essa natureza, querer ser uma pessoa mais inteligente, uma pessoa que desafia os seus próprios limites como ser humano, indo aí se colocar no meio da natureza para experienciar o que é essa luta do homem contra o mundo selvagem. Então é um road movie, é um trip movie, e é bem interessante. Um filme que eu gosto bastante. Vocês provavelmente não vão ler Na Natureza Selvagem, é um livro que é meio chatinho, pelo menos não vou ler agora, mas tem como vocês assistirem o filme. Eu acho que na Netflix ou no Prime Video deve ter lá. Tá? Então, outra marca cultural dos Estados Unidos nesse contexto vai ser o assassinato do John Kennedy, algo que vai ficar muito forte no imaginário popular, vai ser vendido de uma certa forma como marca da animosidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Afinal, o Lee Oswald é acusado de ter relações com a União Soviética, e ao mesmo tempo o assassinato do Kennedy vai abrir uma outra lacuna muito característica da produção cultural norte-americana, que é a teoria da conspiração. Os norte-americanos têm um certo fervor, uma certa idealização da teoria da conspiração, é algo que é muito presente nos padrões culturais deles, e o assassinato do John Kennedy vai ser aí repleto de teorias da conspiração, até ligando a morte dele a casos de aliens descobertos ali na Área 21 e por aí vai. É muito porra louquice, bem dizendo assim, que é muito comum a produção cultural norte-americana, tá bom? E aí, outro componente que eu acho mais interessante e mais forte é a luta contra a segregação racial, que vai apresentar dois padrões bem específicos nos Estados Unidos. O primeiro é a desobediência civil. Por favor, me digam que vocês conhecem o que é desobediência civil. Ou me digam se vocês conhecem o que é desobediência civil, tá? Vocês não são obrigados a conhecer, não. Vocês têm uma caralhada de matérias para estudar, então não é só história ou sociologia que vocês têm que saber. Mas vocês sabem o que é desobediência civil? Não, não sabe, Gabriel. A Aline também não. Uma forma de protesto. Perfeito, Maria Clara. É uma forma de protesto, mas ela muito claramente vai se direcionar a contestar uma lei que como é que eu vou dizer? Crida? Não existe crida em português. Que se crê como autoritária. Então, é uma forma de contestação a leis estabelecidas que são acreditadas como autoritárias. Em tese, a ideia de desobediência civil vai surgir ali com os pensadores da Revolução Francesa, o Montesquieu, o Rousseau, mas de um modo mais claro, a ação política da desobediência civil moderna, contemporânea, vai ganhar forma com os movimentos do Mahatma Gandhi de libertação da Índia, pela libertação da Índia, não é? Que eram movimentos ali onde se contestavam leis autoritárias britânicas, não através da força, não através do movimento revolucionário propriamente dito,
mas através, por exemplo, da prostração da população diante dos soldados, dizendo meio que mate aí quanto vocês quiserem, porque haverão outros aqui para resistir às leis que vocês querem impor. Ou então, por exemplo, quando a Grã-Bretanha aumentou o imposto sobre sal cobrado na Índia, o que o Mahatma Gandhi vai fazer? Organiza todo mundo e vamos a galera em fila até o mar para nós mesmos retirarmos o sal das salinas. Isso é uma forma de desobedecer a lei que é acreditada como abusiva, tá? Não vamos pagar esse imposto de forma alguma. Vamos lá e vamos tirar o sal nós mesmos com nossas próprias mãos. Então, é uma forma de protestar contra uma lei que se crê que é intransigente, que é autoritária e por aí vai. Nos Estados Unidos, essas leis que eram acreditadas como autoritárias eram as leis pela segregação racial, como, por exemplo, no caso dos ônibus, onde um negro que estava sentado deveria ceder o espaço para um branco e deveria viajar em pé quase sempre, e geralmente no fundo do ônibus, enquanto a população branca ocupava a frente do ônibus, ou então a segregação de bebedores, a segregação de escolas. O caso da Rosa Parks vai ser aí um movimento de contestação de desobediência civil nesse sentido. O próprio Martin Luther King vai fazer várias passeatas colocando a ocupação do espaço público pela população negra como uma perspectiva de desobediência a leis civis que impediam a população negra de ocupar esses espaços. Então, desobediência civil é isso, você desobedecer a lei para contestar politicamente essa lei que você vê como autoritária, mas sempre de um modo pacífico, de um modo dentro de padrões que são estabelecidos como aceitáveis pela sociedade, tá? Então, o movimento negro vai ter, às vezes, a face da desobediência civil nos Estados Unidos. Por outro lado, também há um grupo muito relacionado à luta armada, e aí a gente vai ver o Malcolm X e os Panteras Negras se organizando para revolucionar a sociedade americana através da luta armada, primeiro como um princípio de autodefesa da população negra, tá? Contra a intransigência da polícia norte-americana, que a gente vê que é permanente na história, tá aí o caso de George Floyd, para a gente debater sobre isso. Mas a gente vai ver que quando essa população negra se arma e vai se imbuir de ideais de esquerda, ideais socialistas até, eles vão ser logo rechaçados pelo poder branco estabelecido na sociedade norte-americana. Os Panteras Negras, por exemplo, o Black Panther Party, são localizados ali principalmente na cidade de Oakland, na Califórnia, vão ser confrontados pelo governador do estado da Califórnia, ali na década de 70, quando eles estão se conformando como partido político e, ao mesmo tempo, como agrupamento social. Por quê? Eles têm um ideal de compra de armamentos para autodefesa de bairros negros contra tanto a Ku Klux Klan, ali os movimentos racistas que matam propriamente a população negra, quanto em relação à intransigência racial da polícia norte-americana. Então tem essa parada, sim, essa galera aí é com uma pegada muito ligada ao Malcolm X. Na verdade, o Malcolm X, salvo engano, já morreu nessa época, mas é uma sementinha que fica plantada na cabeça aí do pessoal dos Panteras Negras, tá? Do partido dos Panteras Negras. Eu acho que o Malcolm X já morreu nessa época, mas ele vai morrer muito rápido. A ascensão política dele e a morte dele são muito próximas temporalmente. E então, como os Panteras Negras, além de ser um grupo negro armado, vai ser um grupo negro que vai estar ligado ao socialismo, eles vão ler muito Mao Tse Tung, Karl Marx, Lenin, vão ter uma pegada mais de esquerda e vão acabar constituindo propriamente a esquerda norte-americana, tá? Porque são caras que você não tem como deportar facilmente, vai mandar para onde? Tá entendendo? Uma coisa é você pegar um intelectual e mandar ele para a França, mas vai mandar a população negra, de um modo geral, dos Estados Unidos para onde? A comunidade internacional vai ver isso de que forma? Sabe? Então tem todo um componente aí que a diplomacia norte-americana vai ter que ter cuidado, não é a mesma coisa e tal. Então vão ter que se dar forma de combate para esse marxismo negro nos Estados Unidos, diferente do que foi dado durante a política do marcatismo.
E um camarada que era extremamente conservador e era o governador da Califórnia na época, um menino chamado Ronald Reagan, ah, mais tarde vai ser presidente dos Estados Unidos, foi um ator aí de filme de cowboy, de bang bang, né? Ele vai tomar como uma medida cautelar de tentar desmontar o Black Panther Party, a ideia de controle, veja só que coisa interessante, controle na venda de armamentos. A venda de armamentos vai ser controlado por um camarada do Partido Republicano na Califórnia. Partido Republicano é o partido desse doido aí do Trump, que, de um modo geral, abre sempre o comércio de armas nos Estados Unidos. É um tema até tabu discutir na sociedade norte-americana o controle da venda de armamentos. Mas os brancos aceitaram numa boa que houvesse um controle na Califórnia, até hoje é controlado na Califórnia a venda de armamentos, é muito restrita, por conta da ascensão do movimento negro armado. Então, quando é para deter uma autoproteção do movimento negro, aí vale tudo, vale inclusive acabar com uma das principais tradições norte-americanas, que é a liberdade na venda de armamentos, na compra de armas de fogo. Tá bom? Mas a história é sempre feita de contradições, tá certo? A gente não pode pensar que é unidirecional a história e que, por exemplo, o movimento negro norte-americano são os bonzinhos da narrativa, enquanto a população branca, de um modo geral, é a escrota. A população branca é a escrota, sim, sempre. Isso está certo. Não tem muito o que discutir, não. Mas o movimento negro, por exemplo, ele condenava abertamente, de forma muito hostil, a ideia da homossexualidade entre negros. E, principalmente, a homossexualidade de um negro se relacionando com um branco. Porque eles viam como uma sujeição do homem padrão negro que eles projetavam, e é uma sujeição e uma submissão sexual do negro ao prazer do branco nessas relações, tá? Então era o homem negro deixando de ser homem para servir ao prazer do homem branco mais uma vez. Então esse componente racial fazia com que eles meio que condenassem essa fórmula. Até porque a ideia de ser homem é muito forte para o movimento negro. Não à toa, eles se afastam completamente de termos. Nunca diga com negro nos Estados Unidos a N-word. O word fica parecendo mundo, né? É porque eu não sei pronunciar em inglês, não. É N-word, sei lá, minha pronúncia é temerária. A palavra N, pronto. Que é nigger. Nunca falei nigga ou nigger. É um termo muito pejorativo que só é utilizado entre negros, tá? É meio negão, por assim dizer, uma tradução ao pé da letra para o português, tá? Mas não dá para se traduzir. Enfim, é um termo de conotação racista. Não usem. E também o termo boy. Por muito tempo, o branco norte-americano trata o negro, mesmo que o negro seja mais velho que ele, pelo termo boy. Por quê? Porque ele está chamando o negro de garoto devido ao estatuto legal do negro ser de uma pessoa inimputável. O negro ele não existe como cidadão perante a lei durante muito tempo nos Estados Unidos. Ele é um garoto para a lei, é uma criança. Criança não participa da lei. Você só participa da lei quando você já é um adulto. Tá? Então, se utilizava muito o termo boy para se referir a negros, como para menosprezar. E, em contrapartida a isso, os negros norte-americanos começaram a utilizar a gíria man para se referir um ao outro. Man significa meio que cara lá nos Estados Unidos. Então, tem aquelas pessoas, man, tal, cara, não, sabe? É uma pegada muito da raiz dos movimentos negros que tem essa questão de afirmar o homem negro, afirmar que eles são homens, então tratam um ao outro como homem. Então, portanto, essa sujeição do negro ao branco mediante um prazer sexual era extremamente mal visto ali no contexto do surgimento
do movimento negro nos Estados Unidos, tá bom? Pessoal, minha garganta está extremamente estourada já, bem arranhada, eu tenho que dar outra aula hoje, então vocês vão me perdoar, eu pretendo parar por aqui, mas a gente volta semana que vem falando sobre movimentos de contracultura, hippies, gays e mulheres nos Estados Unidos, tá bom? Espero que a aula tenha sido bacana, tenha sido proveitosa para vocês, é sempre muito legal estar com vocês aqui. E se vocês tiverem quaisquer dúvidas, vocês podem perguntar agora, a gente tirar dúvida, ou então eu vou efetivamente encerrar a aula. Opa, obrigado, Maria Clara, valeu de verdade. Alguém mais? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Beleza. Eu tenho uma dúvida. Miguel, Sou eu. beleza. Fala, Miguel. Foi mais ou menos nesse período da Guerra Fria que teve a proliferação de IAs nos Estados Unidos, né? Que foi o quê? Perdão, repete. Teve aquela proliferação de IAs nos Estados Unidos. Sim, no finalzinho da Guerra Fria, na verdade, é durante o governo do Reagan. Eu até pretendia falar sobre isso, que o Reagan, eu acho que eu já falei sobre isso, na verdade. O Reagan, ele encarava a AIDS como um câncer gay, só dá em gay mesmo. Então, deixa aí a promiscuidade gay matar todos os norte-americanos e o governo não vai prestar nenhuma assistência de saúde quanto à AIDS, não. A política conservadora do Ronald Reagan foi essa aí. Deixa a AIDS comer no centro e matar os homossexuais todos. Só que a gente sabe efetivamente que não pega só em gay, que há contágio também da população heterossexual e até maior às vezes, quando não há uma prevenção. E aí a gente vai... E uma recomendação de outro filme aí que fala sobre esse contexto do surgimento da AIDS nos Estados Unidos e como não tinha uma assistência pública de tratamento ao HIV, de modo que os camaradas vão ter que organizar ali com clube de compra de medicações para pesquisas em outros países, porque os Estados Unidos meio que ficaram pública imbecil do governo do Ronald Reagan, tá? Mas é bem essa pegada aí. De fato, tem esse padrãozinho da relação do governo do Reagan com o HIV. Beleza? Alguém mais? Beleza, pessoal. Acho que isso é tudo por hoje. Obrigado pela presença de vocês. A gente se vê semana que vem. Foi um prazer aí mais uma vez estar com vocês. Tchau, tchau, pessoal.